Olá pessoal, eu me chamo Pedro Ramos Gonçalves, eu faço parte da Sputnik Filmes e eu estou aqui hoje para passar uma oficina de roteiro para vocês. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer essa chamada pública da Prefeitura de Passo Fundo, chamada 03 do ano de 2020. Bom, e salientar também, né, a importância, né, dessas leis de incentivo à cultura no nosso país, que hoje está nos possibilitando compartilhar conhecimento, mas são elas efetivamente que permitem se fazer cinema no Brasil. Então, bom, essa oficina, na verdade, ela tem o intuito de apresentar a vocês a linguagem cinematográfica, né, de despertar, na verdade, essa vontade de conhecer cinema e de fazer cinema, tendo em vista hoje toda a tecnologia que a gente tem, né? Com o celular hoje você pode fazer coisas excepcionais, né? Bom, essa oficina vai ser dividida em três partes. Eu vou começar primeiro contextualizando e fazendo uma breve apresentação da história do cinema. Depois eu vou passar pelos processos de pré-produção, produção e pós-produção. E depois eu vou para o objetivo real dessa oficina, que é apresentar, né, como se faz um roteiro, né? Sempre bom ressaltar aqui que na verdade essa oficina tem como intuito apresentar para vocês, né, como se faz quais são as estruturas de um roteiro, né, o que o roteiro deve apresentar e não o conteúdo dele, né? Embora eu faça algumas colocações aqui. Bom, vou começar aqui primeiro contextualizando o que é cinema. O cinema, antes de tudo, ele é imagem em movimento, né? O primeiro equipamento que possibilitou isso acontecer é o chamado cinematógrafo e foi inventado pelos irmãos Lumière, na França, onde a primeira datação, né, de uma exibição cinematográfica é de 1895. E, bom, o cinema passou, né, por diversos momentos, né? Vocês me desculpem aí um pouco do meu nervosismo. Estou mais acostumado a ficar atrás das câmeras. Bom, o cinema passou por diversas fases, né? É importante a gente falar primeiro do cinema mudo, ressaltando aqui o Chaplin, né? Com suas obras como Tempos Modernos, O Ditador, e o Griffith, que com o seu filme Nascimento de uma Nação e Intolerância, foram de suma importância, né, para o cinema mudo. E além do próprio Griffith, né, ter sido o primeiro cara a ter olhado Hollywood, o povoado de Hollywood, como um lugar bom para se fazer cinema. Pois lá, né, tinha uma enormidade de etnias, né, uma mescla de etnias, né, nessa região dos Estados Unidos. E os cenários, né, o clima de lá sempre ensolarado, entre outras coisas. Bom, algumas vertentes, né, algumas fases do cinema que são importantes salientar, são como o cinema impressionista francês, né, dei como exemplo aqui o Abel Gance com seu filme Napoleão, o expressionismo alemão, sim, com Robert Wiene, com Nosferatu, com Metrópolis, né, do Frank Lang, e bom, né, algumas outras coisas, né, como o surrealismo espanhol, né, do Luis Buñuel, e obviamente o Eisenstein, o russo que revolucionou, né, como pensar cinema, né, o cara que revolucionou a montagem, né, do cinema. Bom, como eu disse, né, o cinema passou, né, por diversas fases, né? É uma arte que está ainda em movimento. A gente está sempre descobrindo como fazer cinema. A cada momento surgem novas tecnologias. Hoje, às vezes, equipamentos que a gente tem na próxima semana se tornam obsoletos, né? Então, como o cinema é uma arte em movimento, ela sempre existem modificações. Algumas delas, por exemplo, o primeiro filme, né, a ter som sincronizado, apesar dessa tecnologia já existir no início da década de 20, ela só foi, se eu não me engano, no final dela só que foi
foi possível a gente ter o primeiro filme com som sincronizado, que foi produzido pela Warner Bros., que se chama The Jazz Singer, né? Que é um filme meio musical e tal, que possui alguns diálogos. E agora uma outra curiosidade aqui, foi o primeiro filme a cores, que se chama Beleza e Vaidade, e ele possui apenas 3 colorações, né? Bom, passando por isso também, agora quero voltar aqui para vocês para falar um pouco da minha experiência, né, com o cinema, o que como a produtora nasceu e tal. Na verdade, tudo começou quando eu residia no município de Torres e lá fiz a captação de algumas batalhas de rap, de campeonatos de surf, de skate. Mas o que realmente me despertou a querer fazer cinema, a querer trabalhar com isso, foi o fato de meu pai ter trabalhado na produção de alguns curtas-metragens ainda na minha infância, inclusive na produção de um curta de sua própria autoria, o que me possibilitou estar presente no set de filmagem, conhecer um pouco disso, né? E realmente me deu esse estalo. E hoje estamos aí, né? Tentando viver disso, né? Viver trabalhando com audiovisual. Bom, vamos lá. Como eu disse antes, eu vou estar aqui passando primeiro um pouco, né, sobre as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Bom, a pré-produção, ela é, antes de tudo, o planejamento, né? O planejamento é o que a gente quer, é o que a gente busca para fazer no filme, né? Só um minutinho aqui que eu estou um pouquinho perdido. É só um minuto. É tudo que a gente vai precisar, né? Seria tudo... seria como a gente vai montar os figurinos, a escolha dos planos, os planos que o filme vai ser filmado, os objetos que vão ter em cena, a maquiagem, algumas observações sobre a fotografia, a arte, o figurino. Bom, o cronograma de produção, ele é basicamente a escolha do elenco, da equipe e do equipamento, né, que vai ser usado. É bom salientar aqui também que, poxa, fazer cinema, um set de filmagem, é sempre um ambiente muito nervoso, assim, sempre tem muito conflito nele. Então, é bom quando se faz cinema, é bom a gente trabalhar com pessoas que pensam cinema de forma minimamente parecidas com a gente, né? Então, tá aí, né? Um pequeno adendo aí que eu faço. Bom, o processo de produção, ele pode ser dividido entre a produção executiva, que é um produtor executivo, né? Ele tá ali para botar os pés do diretor no chão, porque ele controla o orçamento, né? Geralmente quando a gente pensa em fazer um filme, né, o diretor sempre vai lá longe, que é sempre coisas assim das mais variadas e muitas vezes inalcançáveis, né? O orçamento geralmente não bate. E o produtor executivo está ali para botar os pés da direção no chão. Bom, ele proporciona, né, ele administra a verba e proporciona toda a infraestrutura, né, para a equipe, além de cuidar, né, para que não se tenha nenhum imprevisto, nenhum contratempo. Bom, um diretor de produção, já esse coordena as necessidades essenciais do filme, faz um levantamento do material e está sempre ali para ver se vai bater o orçamento, né? Faz esse levantamento, geralmente está sempre mudando isso, né? Está sempre ali discutindo e tal, está sempre redefinindo o que, como eu disse, né? A gente sempre imagina coisas que geralmente vão além do orçamento. Bom, tendo em vista isso, agora vamos para o processo de pós-produção, também conhecido como montagem. A pós-produção é o momento que todo o material ali que foi captado vai ser tratado, vai ser passado pela colorização, vai ser tratado o som, é onde o filme realmente vai adquirir uma cara, né? Onde vai se dar cara para o filme, né? Bom, existe uma máxima, né, no cinema, que se fala que o roteirista, né, faz o roteiro, o diretor desconstrói todo esse roteiro e o montador, o editor, desconstrói mais ainda tudo aquilo que foi pensado. Como eu citei antes, né, o Eisenstein, ali no início, foi esse cara aí que começou a abriu esse leque de se poder, né, fazer isso. Lembrando que hoje a gente tem inúmeras ferramentas, né, como
de edição e tal, Final Cut. Tal, mas antigamente era os softwares, né, de, de edição, mas antigamente tudo era feito pelas películas, né? As películas eram recortadas, coladas uma em cima da outra, então era um processo muito mais delicado, né? O material que era muito delicado, né? Bom, fiz uma breve apresentação desses processos e tal, e agora vamos efetivamente ao conteúdo dessa oficina, que é o roteiro. Bom, o argumento de roteiro, ele tem que sempre se basear no que a gente quer apresentar, né? Para quem e por quê. Qual a verdade nisso, né? Bom, relembrando aqui que eu estou passando, né, essa oficina de roteiro de ficção, né? Mas na ficção, a gente também tem que buscar apresentar alguma verdade, né? Esse é o papel da arte, né? A gente também posso também citar aquela máxima, né, clichê que tem, que a arte imita a vida, enfim. Bom, tendo em vista isso, a arte tem que causar, né? Causar esse busca, né? A gente busca sempre modificar alguma coisa e trazer das nossas experiências algo que a gente possa contar de alguma outra forma. Geralmente o argumento, né, ele parte de alguma ideia, de alguma experiência pessoal, própria, né, de algo que a gente viveu, de alguma coisa que a gente escutou quando, sei lá, passou na rua, de alguma experiência própria. Bom, eu vou citar, na verdade, vou apresentar aqui para vocês no decorrer dessa oficina um roteiro de minha autoria, que se chama A Corrida, onde se fala de uma corrida de táxi. Bom, eu acho que principal para fundamentar o nosso argumento de roteiro, a gente tem que partir de uma experiência, pode ser própria. Muitas vezes o argumento já vem pronto das adaptações que se pegam de livros e tal, como a gente tem da Dona Flor e seus dois maridos. Bom, posso citar uma porrada de coisa, mas enfim, o argumento do roteiro a gente tem que se perguntar exatamente isso, o que a gente quer passar, qual a verdade que a gente quer passar. Bom, tendo isso, né, tendo nosso argumento pronto, a gente vai partir para fazer o nosso esqueleto de roteiro, que se chama escaleta. Na escaleta, né, a gente faz o primeiro tratamento dessa nossa ideia inicial e vai fundamentar ela por as perguntas aqui, só um minuto. De onde e quando essa cena se passa, né? Aqui eu estou dando o exemplo desse roteiro de minha autoria, só um minuto que agora. E a gente vai fundamentar o nosso roteiro e vai passar a imaginar como a gente quer que ele se construa, né? Ele é anterior aos diálogos, a gente pode fazer toda a escaleta, todo esse esqueleto do roteiro sem botar nenhum diálogo, só imaginando onde as cenas vão ser passadas e quando e onde. A gente pode fazer só isso. Muitas vezes, muita coisa vai ser construída no processo, mas geralmente quando se faz isso já se começa a fazer alguns diálogos, mas é a partir daí que o filme se constrói, né? Muita coisa adicionada. A gente começa a pensar realmente a história que a gente quer contar e da forma que a gente vai contar ela. Bom, voltando um pouco para cá. Então, já nessa parte, né, como eu falei ali, né, a gente tem que especificar tudo isso, todas essas coisas de onde e quando no cabeçalho, né, do roteiro. E agora eu vou explicar um pouco para vocês como a gente faz a introdução do personagem no nosso roteiro. Bom, a gente sempre tem que começar a introduzir esse personagem na nossa história, salientando as características físicas dele. Por exemplo, eu passei aqui nesse slide o exemplo do meu próprio roteiro aqui, onde o que a gente tem que se preocupar aqui, na verdade, é como a gente vai transmitir
para quem vai dirigir esse filme, se no caso não seja você mesmo, o sentimento do personagem naquele momento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o que eu falo, né, que é pra gente fazer basicamente o que ocorre na cena, tentando externar algumas coisas, né, tudo, pensar na melhor forma que a gente pode expressar esse texto visualmente. Então, aqui eu digo, evite dizer que o personagem chegou em casa cheio de raiva. Como a gente mostra esse tipo de coisa, né? Bom, eu sigo aqui mostrando primeiro a característica física do meu personagem. Na verdade, o nome dele é Givaldo. Fala que eu se bota entre parênteses, geralmente, quando a gente quer passar certo tipo de emoção, né? Geralmente não, se bota entre parênteses, tá? Ele grita com raiva, daqui eu usei um palavrão para poder expressar isso da melhor forma. E então, é basicamente isso, né? Me diz como a gente vai conseguir externar um pouco, né, do sentimento e da vivência, né, desse personagem. Como a gente vai construir esse personagem a partir dessa nossa escrita, que é tão... que ela é que é uma descrição de cena, na verdade, né? O roteiro é uma descrição de cena. A gente vai estar descrevendo, a gente está descrevendo uma cena. Como a gente vai fazer a construção desse personagem a partir de poucas falas, a partir do pouco recurso que a gente tem, né, disso. Eu acho sempre importante, né, a gente construir ele, obviamente ter alguma coisa na nossa cabeça, mas a gente acaba sempre construindo o personagem à medida que a gente escreve, né? À medida que a gente vai escrevendo, a gente acaba dando mais vida a ele, né? Bom, vamos lá. Bom, os diálogos, obviamente, né, o nome tem que anteceder, né, os diálogos, né, isso é bem básico. Como eu disse antes, né, se você tiver alguma observação ou intenção sobre como a fala deve ser dada, coloque abaixo o nome do personagem entre parênteses, como eu demonstrei no outro slide. Bom, por exemplo, nesse meu roteiro, o que eu queria, que eu quis passar um pouco nele foi essa questão do preconceito e a hipocrisia que a gente vive no nosso dia a dia. Bom, esse personagem, por exemplo, ele é um juiz. E, bom, por essa fala que está aqui, a gente já consegue ter mais ou menos uma base de como ele enxerga o mundo, né? Eu vou tentar mostrar, essa aqui nem tanto, eu vou tentar mostrar uma outra, essa aqui, ó. Essa aqui eu vou estar marcando para vocês, ó. Por exemplo, aqui, né? Homem gordo. Tô bem arranjado mesmo. Como se não me bastasse o banho do Negrão, agora tem uma taxista metida a Alexandre Garcia. Bom, isso é um pouco daquilo que eu falei, né? De como construir isso, né? De como construir as características psicológicas, né? A bagagem que esse personagem carrega. Bom, vou voltar aqui. Agora eu vou citar um pouco dos recursos, né? Que eu acho, não, vou continuar aqui. Bom, alguns recursos que a gente que se tem, né, na construção do roteiro é o personagem, em off, né, que é quando o personagem fala em cena, mas está fora da tela, ou fora do enquadramento. O exemplo aqui que eu já citei para vocês, né, e também outro recurso que a gente tem aqui é o voice-over, né, que é usado em todas as situações quando a fala não sai diretamente da boca do personagem, quando esse não está em cena ou está invisível. Antes de falar, né, da importância, pode parecer meio besta, né, a palavra fim já falar antes, mas acabei que eu já estou falando, né? Mas tá, tudo bem. Vamos voltar para cá, que eu não tratei, foi sobre a sinopse. A sinopse, depois de um argumento feito e tal, o argumento, assim, é basicamente o que a gente, né, quer. Eu posso assim resumir como tipo o argumento como aquilo que a gente quer falar, e a sinopse a gente vai entender aquilo como aquilo que a gente falou depois do filme pronto, né? Aquilo que a gente falou, a forma de resumida daquilo que a gente falou. O argumento é aquilo, na verdade, que a gente quer falar no nosso filme, e a sinopse é aquilo que a gente falou depois de tudo feito, tudo pronto, né? O filme editadinho, bonitinho, tudo certinho, a gente para pensar e vê ali, escreve sinopse
Com base nisso. Uh, Bom, né, vou salientar aqui de novo, né, a importância da gente botar o fim no nosso roteiro, além da formatação dele, né? Tem que formatar e tal, botar cada coisa no seu espaço, na fonte certa. Uh, bom, pessoal, gostaria de agradecer, né, por terem passado esse momento aqui comigo. Volto a dizer, né, que essa oficina tem como intuito despertar vocês para a linguagem cinematográfica. E, bom, se cuidem, usem máscara. Quero agradecer de novo à Secretaria Municipal de Passo Fundo por estar proporcionando a gente estar compartilhando conhecimento, buscando outras coisas, né? Um momento tão delicado que a gente vive hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado.